intensivo aí, trabalhando a recuperação de empresas. E vamos aí, estamos em nossa segunda parte, onde vamos traçar todo um trabalho acerca de uma segunda fase da recuperação de empresas. Exato. O processo de recuperação de empresas, ele tem pelo menos duas partes. Numa delas, o ajuizamento da ação de recuperação. Petição inicial, uma série de documentos. Nesse documento inicial, a petição, se coloca lá mais do que uma série de documentos que comportam a comprovação do estado de crise econômico-financeira do devedor, documentos que comprovem também a regularidade, existência há pelo menos 2 anos, documentos em que se pode verificar relação de empregados, relação nominal do credor, questão também dos devedores, daquele determinado credor, as demonstrações contábeis. E esses documentos todos são analisados para que o magistrado, para que o juízo prevento tome a decisão inicial, que é no sentido de despachar ou não o processamento da recuperação de empresas. Exato. Num primeiro momento, nós estamos diante apenas da ideia de saber se haverá ou não o processamento da recuperação de empresas. E quando nós falamos em processamento da recuperação de empresas, note você que nós não estamos falando ainda no deferimento da recuperação de empresas, mas apenas naquele start, O juiz, ele manda iniciar o processo, dizendo o seguinte: olha, mais do que o processo ter começado, você pode agora já apresentar o seu plano de recuperação. Então, nós temos uma primeira fase que é apenas para que o juiz analise o preenchimento de requisitos para a recuperação. Requisitos muito básicos, Regularidade, fala uma vez mais aí, lá no 48, existência 2 anos, não ter usado a recuperação nos últimos 5, não ter sido condenado pelos próprios crimes presentes na Lei de Recuperação de Empresas e Falências, na Lei 11.101 de 2005. Feito isso, analisadas tais questões, onde o juiz tem até a possibilidade de constatá-las por intermédio aí de um profissional que ele coloca à sua disposição para tanto, feito isso, o juiz despacha, defere o processamento da recuperação e então abre um prazo para a apresentação do plano de recuperação de empresas. É exatamente nesse momento que nós estamos. Nós vamos falar aqui, nesse exato momento, deste plano de recuperação de empresas. Como ele funciona, como é o andamento do plano, como as coisas se dão nessa mesma situação. E a partir disso, eu vou colocar aqui para você aqui na tela, para a gente falar a princípio já do prazo, Então, existe um prazo aí para a apresentação do plano, veja lá, presente no artigo 53. Então, tá aí, coloquei até um destaque. Tudo isso que está em vermelho aqui, tá? É um destaque feito por mim mesmo, justamente para poder mostrar, quais são as situações mais importantes dentro do texto que eu coloco aqui à disposição, tá? Então, veja aqui, o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação, sob pena de convolução e falência. Quer dizer, o processo de recuperação começou, o juiz despachou, deferiu o tal do processamento, pode seguir adiante, pode começar, nenhum problema, porém, agora é necessário apresentar esse plano. E se a pessoa não o fizer, a coisa desanda. Convolução de recuperação de empresas e falências quer dizer o seguinte: o juízo ele já está prevendo. Então, mesmo o juízo que recebe o processo de recuperação de empresas é aquele que vai determinar, mais do que isso aqui, vai determinar a falência. Vai determinar uma espécie de conversão, de transformação da recuperação de empresas em falência. Tá? E aí, feito isso,
feita a transformação aí da recuperação de empresas em falência, a gente vai seguir, né, no processo falimentar a partir do decreto de quebra. E aí muda tudo. Muda tudo. E aí o processo de recuperação já não segue mais adiante. Muito bem. Aqui, como você pode perceber no artigo 53, o plano é apresentado com alguns documentos e também com alguma argumentação, com alguns itens de argumentação bem importantes, como este item 1, que aparece nesse segundo quadradinho aqui na tela para você aí, ó. Discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 desta lei e seu resumo. Bom, então isso quer dizer que o artigo 50 da lei já oferece algumas sugestões sobre como funciona aqui a recuperação de empresas e os meios a serem empregados, tá? Inclusive, mais do que isso, nós vamos comentar aqui, vamos conversar aí acerca de cada item sobre estes tais meios aí empregados, tá? Tem uma lista no artigo 50, cada um dos incisos do artigo 50, ele vai demonstrar um destes meios. Essa lista, ela não precisa demonstrar 1, 2, 3, pode demonstrar todos, alguns, é a gosto da empresa recuperanda, que conta com a lei para oferecer todas as sugestões. Aliás, alterações vindas da Lei 14.112 colocam, inclusive, duas outras situações mais, duas outras hipóteses para que funcionem também como sugestões, como meios de recuperação a se empregar, tá? Então, bora aqui novamente em tela cheia. Tá aí, primeira coisa, né, que a gente pensa neste plano de apresentação, nessa apresentação deste plano, é o fato de que aqui nós estamos muito menos vinculados a uma questão de ordem técnico-jurídica. Não, este plano de recuperação, ele é feito em 4 mãos. E aí, geralmente tem aqui, né, as mãos de um advogado, mas não somente, também economista pode trabalhar aqui, mais do que isso, administrador de empresas, e principalmente, eu diria, principalmente contador, tá? Tanto contador quanto advogado tem um trabalho muito forte aqui. No item de número 2, a demonstração de viabilidade econômica. Então, demonstrar a viabilidade econômica quer dizer trazer aqui um laudo de avaliação de profissional, que vai dizer que realmente a empresa está em crise, está com dificuldades de pagar as suas contas, não está pagando as suas contas, aliás, uma parte das suas contas provavelmente já está ali sem pagar, né? Tudo isso é verdadeiro, porém, mais do que isso, é também existente aqui um plano plausível, laudado, pensado, raciocinado, sem emoções, que podem demonstrar a saída dessa crise e a continuidade da unidade produtiva, da fonte de manutenção do emprego dos trabalhadores, para, inclusive, a aplicação honesta do princípio da preservação da empresa, que é tão importante, né? Preservar a empresa, a unidade que melhora a produção e a economia de tudo e de todos, o emprego dos trabalhadores, a renda tanto do empreendedor quanto também do trabalhador, tá? Então, discriminar aqui pormenorizadamente cada um dos meios a serem empregados, a gente vai falar de cada um deles, né? Demonstrar a viabilidade econômica, e demonstrar a viabilidade econômica é argumentar, mas o argumento não é suficiente, porque o inciso 3 vem aqui, ó, logo abaixo, como você pode perceber, e já pede, veja, um laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado, ou mesmo uma empresa especializada. Então é necessário um laudo aqui, né, econômico-financeiro, né, não basta somente argumentar, escrever, né, o legislador quer mais, ele quer documentos aqui que possam comprovar esse estado, e mais do que isso, né, que possam demonstrar como essa crise pode ser superada. É um momento de superação, de soerguimento do estado de crise,
daquele determinado sujeito aí, né? Devedor. Então tá aqui, laudo econômico, tudo isso vai ser apresentado. E aí, quando em mãos do juízo, o juiz vai ordenar a publicação de um edital, que vai conter um aviso para os credores. Olha, o plano de recuperação chegou, o plano está aqui, vocês podem pegar o plano, analisar, e o juiz vai fixar prazo para manifestar tais objeções. Lembrando de dizer o seguinte, o juiz ele não vai determinar prazo, o juiz vai apenas fixar o prazo, que nada mais é do que explicitar para tudo e para todos alguma coisa que a lei já considerou dentro de 30 dias. Então é assim, o juiz despachou, deferiu o processamento da recuperação? Sim. A empresa está regular, tem registro, está tudo em ordem. Se for uma empresa rural, tem lá a declaração de informe econômico fiscal lá da pessoa jurídica, né, do rural, tá? Mostra que existe faz 2 anos, regularmente, tudo em ordem, bonitinho, tá tudo certo. Não usou a recuperação nos últimos 5 anos, não é condenada por determinados crimes, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então o juiz despachou e deu prazo lá, né, e estabeleceu? Não. Determinou? Não. O juiz explicitou o prazo, olha aqui, 60 dias, segundo a lei. E esses 60 dias, ficava aquela brigaiada, né? Se eles seriam 60 dias corridos ou 60 dias úteis, são relacionados aí ao direito processual, civil, atual, moderno, tudo resolvido, tudo solucionado, né? Sem mais celeumas, como já existiu no passado, muito embora ainda antes, digo eu, da própria alteração presente na 14.112, a questão vinculando se dias corridos, se dias úteis já estava resolvido, né? As alterações vieram apenas, em alguns casos, em boa parte deles, apenas traduzir em lei o que a jurisprudência já era pacífica, tá? Beleza. Então o juiz vai explicitar esse prazo, vai esperar que este plano venha para as suas mãos e quando ele chega, vai publicar um edital dizendo para as partes, olha, o plano já está aqui. Então agora, faça análise aí do plano de recuperação, né? Ele fica lá, folheia os documentos, vê se está tudo em ordem, se alguma coisa aí está fugindo aqui, né, a ordem normal das coisas todas, você vai lá e apresenta a sua objeção, tá? Então é isso que funciona, é aí que funciona o aspecto formal deste plano de recuperação de empresas, que deve seguir, como disse, alguns ou todos os meios empregados no artigo 50. Tá, e quais meios são esses? Vamos lá, está aqui os meios de recuperação apresentados aí na tela para você. Veja lá, constituem meios de recuperação, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Tá, então aqui a gente vai verificar, né? A legislação pertinente a cada caso. E eu vou tratando aqui, eu vou trabalhando cada item com você. Fechou? Então vamos lá assim. Em primeiro, tem uma coisa bem importante para mostrar, é que o inciso 1, eu não conheço nenhuma espécie de recuperação que tenha fugido dele, né? Porque, note, 1. Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Tem duas coisas que toda recuperação tem, pedido de parcelamento e pedido de equalização dos encargos financeiros. Isso daqui toda a recuperação tem. Então, prazos e condições especiais significa realmente relatar aqui em relação a cada crédito, em relação a cada grupo de créditos, porque aí a gente sabe que nós temos créditos quirografários, temos créditos hipotecários, temos créditos de todo tipo aqui. Então, a pessoa deve, de maneira organizada, dizer em qual prazo
pretende pagar tais créditos. Vai pagar em 12 vezes? Vai pagar em 24 vezes? Como é que vai ser a aplicação disso? 36 vezes para quirografários, 24 vezes para o trabalhista. Como isso vai funcionar? Aí tem que ser apresentado no plano. E é importante considerar uma coisa, né? Olha, o plano de recuperação, ele precisa ser atraente para os credores. Então não basta chegar aqui na recuperação e simplesmente fazer um pedido para parcelar em, 72 meses todas as dívidas. Isso não está atraente. 72 meses, a primeira coisa que a pessoa faz de cabeça é pensar assim, olha, 12, 24, 36, 6 anos. Peraí, a dívida está vencida. Ou até, de repente, é vincenda, né? Porque vai integrar o plano de recuperação tanto as dívidas vencidas quanto vincendas. Mas a pessoa quer 6 anos para pagar isso daqui para mim? Não tá legal isso não. E aí, o sujeito, o credor provavelmente vai meter a caneta lá, fazer lá uma petição de objeção e entregar. Ó, tem uma objeção muito grande aqui, esse prazo está enorme. Ah, então quer dizer que essa objeção não é uma espécie de contestação que a pessoa tem que impugnar com um argumento jurídico. Não. Fazer a objeção ao plano de recuperação é dizer que não o aceita, que discorda do plano de recuperação, que este parcelamento parece abusivo. E aí eu vou dizer para você que é raro, até a recuperação, que ela está bem coerente, né, com relação às práticas de mercado, com relação aos parcelamentos, não está abusando, pedindo um parcelamento imenso. Até nesses casos, os pedidos de objeção costumam vir. E aí pode ser que você pergunte assim, professor, mas se até nos casos mais coerentes o pedido de objeção vem, então pode pedir um parcelamento enorme. Não. Por quê? Porque o fato da objeção existente ali vai apenas, primeiramente, fazer com que a Assembleia Geral de Credores tenha que ser chamada. É só isso que a objeção causa. E aí, quando a Assembleia Geral de Credores é chamada, é bom que aquele plano esteja coerente, porque ele guarda uma grande chance de ser aprovado. Porque se ele não for aprovado, é uma porta aberta, mais que aberta, é uma porta escancarada para a falência, a recuperação. Por quê? Até porque todos os documentos, né, da empresa, laudo de avaliação econômico, financeira, a lista dos ativos, a relação dos credores, dos empregados, tudo isso está na mão de tudo e de todos. Está lá aberto no processo de recuperação. Então é perigoso, é um grande perigo a pessoa simplesmente pedir a recuperação e fazer isso sem maiores preocupações a respeito, né, acerca da aprovação, fazendo um plano de recuperação sem muitos cuidados, tá? Então aqui, nesse inciso 1, ele mostra o primeiro grande cuidado que a empresa recuperanda deve ter. Se não houver um grande cuidado em relação ao parcelamento, pedindo, né, então um parcelamento, né, de acordo aí com as práticas de mercado, a probabilidade disso daqui dar errado é bem grande mesmo. Então vamos lá, voltando aqui, né, à tela do artigo 50 e os seus incisos, a condição de prazos e condições especiais para pagamento. Condições especiais para pagamento quer dizer o seguinte, olha, além do prazo, eu preciso que você aguarde aí 6 meses para eu começar a pagar a primeira parcela. É uma condição. Quanto maior o volume, né, de condições, sempre menor é a chance disso aqui ser aprovado, tá? Inciso 2. Vamos para o inciso 2. Veja aqui, né? No inciso 2, a gente tem aqui as formas, né, de transformação societária. A gente tem as formas, modo geral, aqui de transformação societária. No direito comparado estrangeiro, principalmente no direito alemão, e quando eu falo sobre o direito alemão, tá, gente? Nunca é para fazer um retrato do que vem a ser aplicado aqui, mas é mesmo
para uma análise mesmo, para uma compreensão, é uma comparação didático-pedagógica. No direito alemão, transformação societária não é entendida como forma de recuperação de empresas. E por que não? Porque a fusão transforma a empresa, faz com que ela seja uma outra. Faz com que nós não estejamos mais dizendo daquela empresa que quebrou e que está passando por uma recuperação. Não. Existe um capital aplicado, vindo de outra empresa, que vai, inclusive, fazer com que esta empresa signifique, a partir de então, uma outra. E o que deixa mais claro isso é a personalidade jurídica de pessoa jurídica. Porque numa fusão, nós temos que duas empresas deixam de existir, as duas empresas que estão passando por esta fusão, elas deixam de existir, para que uma terceira passe a existir. Então, a primeira empresa, que era a empresa em crise, na fusão, ela deixa de existir. A segunda empresa, que é a empresa que veio para ajudar, ela deixa de existir. Para formar uma terceira, quer dizer, a gente não está recuperando aquela empresa, não, a gente está extinguindo esta empresa primeira, extinguindo inclusive aquela outra que veio para ajudar, para formar uma terceira. Então, no direito alemão, não há essa coisa, de mostrar aí uma nova personalidade jurídica, de pessoa jurídica, para poder indicar a existência de um plano de recuperação. Mas aqui, em nosso país, veja você que esse conjunto de itens muito grande aqui para informar as maneiras, que devemos aplicar dentro desse processo, do processo de recuperação, os meios de recuperação de empresa, eles são muitos justamente porque aqui a gente tem uma previsão ampla, tá? Então, tudo que apareceu na cabeça ali, do legislador para tentar ajudar a empresa a sair desse buraco que ela entrar, vai virar recuperação, tá bom? Então, aqui, ó. No inciso 2, nós temos basicamente aquilo que se entende por transformações societárias, que são aí incorporação. Tem uma outra empresa e incorpora essa de maneira que o incorporador ele continua existindo, mas a empresa incorporada, basicamente, a incorporada deixa de existir tanto quanto. E quando a empresa incorporada, que é a recuperanda, deixa de existir, eu não sei se o correto é falar que isso é uma forma de recuperação. Mas tá bom. Tá bom, de toda maneira, o que se vai verificar aqui é o seguinte: formas de recuperação para o direito brasileiro não é somente pegar aquela mesma empresa, portanto, que estava em crise e colocá-la novamente em pé. Não, meio de recuperação é evitar a falência, mesmo que aquela empresa deixe de existir, tá? E eu acredito que o meio mais adequado, o módulo mais adequado para eu conseguir explicar isso daqui para você é no momento em que eu estou explicando o artigo 50, inciso 2. Porque o inciso 2 deixa claro aqui, ó, ele está onde? O inciso 2 ele está no gênero meios de recuperação. E aí ele apresenta o inciso 2 em que o meio de recuperação é não necessariamente colocar aquela empresa de volta em pé, mas extingui-la, se for o caso. De toda maneira, a extinção dessa empresa não vai ser um problema para a manutenção da unidade produtiva. Porque quando a gente tem uma fusão, a primeira deixa de existir, a segunda pessoa jurídica também deixa, mas todos os bens, toda a unidade produtiva que paira, que gira em torno da primeira e que gira em torno da segunda, se mantém. Então, aqui para o nosso país, o que é recuperar uma empresa? É manter a unidade produtiva. Independentemente de manter aquela mesma empresa sob a égide daquela mesma pessoa jurídica ou não. Tá? E aí, manteve a unidade produtiva. São dois elementos, são dois requisitos que doutrinariamente eles funcionam aqui na minha mente. Que é, em primeiro, evitar a falência e, segundo, manter a unidade produtiva, mesmo que sob a égide de uma nova personalidade jurídica de pessoa jurídica, tá bom? Então tá aqui, ó. É a incorporação, a cisão, fusão, a transformação societária,
E quando a gente fala em transformação societária aqui, transformação societária é transformar uma sociedade limitada em uma anônima de capital fechado, uma anônima de capital fechado em uma anônima de capital aberto, uma sociedade limitada em uma EIRELI, né? Aliás, uma EIRELI em sociedade limitada unipessoal, né? Que é ali que vamos lá, né? Novo formato de ambiente de negócios exige exatamente isso, né? Que as empresas, as EIRELIs extintas, sejam aí, né, tratadas agora, então, como sociedades limitadas unipessoais, né? E tudo isso vai ser devidamente regulado aí, tá bom? Muito bem, então aqui a cisão, incorporação, fusão, transformação societária, né? Então o empresário individual sai por uma sociedade unipessoal limitada, a EIRELI necessariamente, né, sai por uma sociedade unipessoal limitada, tá? Constituir uma subsidiária integral, que é um braço, né, da sociedade anônima, entre outras questões, como cessão de cotas de ações, né, respeitando aí direitos dos sócios e aí por diante. Bom, então é isso. Os incisos 1 e 2 deixam claro aqui o que é a recuperação de empresas para a nossa lei, para a legislação nacional. Né? Então, a legislação da empresa é evitar a falência, né? A recuperação de empresa é evitar a falência e manter a unidade produtiva. Feito? Muito bem. Combinado e tratado disso, né, da maneira adequada, a gente vai para o inciso 3. E aí, no inciso de número 3, a gente verifica aí, né, a alteração do controle societário aí na tela para você. Bom, infelizmente, nós sabemos que um dos grandes motivos, para que um determinado empresário, para que uma unidade produtiva vinculando uma sociedade empresária esteja em más condições, é o controle societário. É o que eu brinco, né, chamado descontrole societário, né? É a pessoa que está ali administrando, seja uma pessoa sócia ou não da empresa, mas que não tem tomado boas práticas, e aí a gente não está falando de uma coisa jurídica, né, mas de uma técnica de administração de empresas, né? Então a pessoa não está tomando práticas que sejam adequadas para que a empresa tenha a condição de sair da crise, e muito pelo contrário, né? Às vezes a gente sabe que uma má administração é exatamente o que bota a empresa em condição de crise. E isso é fator importante. Você vai perceber que é fator pensado pelo legislador, porque em vários incisos, e não somente no inciso 3, essa questão é colocada aqui, né, e retratada, né, de diversos modos e formatos. A primeira delas, uma maneira mais discreta, simplesmente dizendo o seguinte: olha, altera o controle societário, e aqui nesta alteração do controle societário, pode ser aqui simplesmente tirar o controle societário das mãos de administradores, modo geral, e colocar o controle societário nas mãos de uma holding. Né? Então, esse aqui é um bom exemplo. Pode ser desse modo. Então, alterar o controle societário pode ser colocar, né, a empresa para controle da administração de uma holding, né, que nada mais é do que uma sociedade criada à parte para administrar aquela. Então, hoje em dia, de repente, a empresa ela está administrada pelos próprios sócios administradores, ou sócios que não administram, mas escolheram, elegeram outras pessoas para administrar, e tudo isso não está dando certo. Não está de acordo com as novas práticas, não está de acordo com as novas metodologias. E aí, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas pessoas da conversa e vamos colocar aqui no nosso plano de recuperação, lembrando que é a própria empresa que escolhe isso, né? É a própria empresa recuperanda que vai nesse caminho. E vamos colocar aqui uma sociedade, né, que é criada especialmente para isso. Existem, tá? Existem sociedades que são criadas exatamente e especialmente para isso. Fechou? Então aqui. Falei para você que os incisos aqui, né, subsequentes, eles retratam de diversas formas o quanto eles acham importante, né, essa coisa do sujeito
empresário, sociedade empresária, estar ali, né, em condição de uma ruim administração. Porque aqui são vários incisos que são guardados para a mesma questão. São guardados para poder trabalhar o mesmo ponto ou para poder trabalhar os mesmos pontos. Então, aqui o inciso 4 vai falar da substituição total ou parcial, ou parte aí dos administradores. Então, a substituição total ou parcial como forma aí de recuperação, tá bom? Então, aqui, ou ainda a modificação dos órgãos administrativos, que é, no caso de uma sociedade anônima de capital fechado, por exemplo, mudar o conselho de administração, mudar o conselho fiscal. E é lógico que é uma mudança menos radical, mas talvez também acabe ensejando uma modificação muito pequena, para falar aqui em algo que vai mudar a condição da empresa no seu aspecto de crise, né, econômico-financeira. Então, talvez seja muito pouco falar que a mudança no conselho de administração vai resolver. Não, mas aí pode ser que mudando o conselho de administração juntamente com os próprios administradores ou parte dos administradores vá sim resolver. Por quê? Porque de repente a empresa tem lá um diretor jurídico que manda bem pra caramba. Opa, aqui ó, jurídico é bom. A empresa vende bem. Opa, quem é que está responsável por isso aqui? Ah, o comercial. Então tá aqui ó, diretor jurídico, diretor comercial. Esses caras são ótimos. O que está pegando aqui na empresa? Opa, direção financeira. Não está aplicando bem os recursos da empresa, juntamente, né, com um setor estratégico, sei lá. Né? Então, muda uma parte. Não precisa mudar todos. Né? Veja só o problema ali e faz essa mudança. Ah, mas o conselho de administração não estava lá para verificar isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar 2 direções e vamos mudar o conselho de administração também. E o que é muito legal nessa mudança aqui é que, por um lado, o plano de recuperação ele vai seguindo um texto para poder demonstrar para aquelas partes que estarão na Assembleia, para os credores, que a empresa realmente ela tem condições de sair da crise. E, por um outro lado, este plano ele precisa ser legítimo para essas pessoas. Elas não podem nem de longe podem passar perto ali da cabeça delas de que elas estão, por alguma forma, sendo enganadas. Então, o plano de recuperação ele é muito bom também para mostrar a transparência desse processo de recuperação. E aí, nada mais transparente que os próprios administradores, com o seu ego ferido, machucado. E a gente sabe que a crise machuca. A crise econômico-financeira machuca demais. É uma das dores mais pesadas. Dói o bolso. E mais do que o bolso, né? Dói no status, né? Aquela condição de poder que a pessoa demonstrava. E agora ela está ali pedindo ajuda. Então, é doído. Mas, pô, quando essa mesma pessoa fala assim, olha, não tá legal, eu tô com problemas, eu preciso de ajuda. Inclusive, a minha própria diretoria tá abrindo mão aqui do controle e eu pretendo o controle nas mãos de uma outra pessoa, com outras competências, com outras habilidades. Opa! Os credores já olham para isso e falam, opa, peraí, ó. O ego, o orgulho está saindo de lado e parece que realmente o que se pretende é algo sério aqui. Então os credores de repente ajudam com muito mais facilidade. Porque o plano de recuperação, ele não é aprovado pelo juiz. O juiz ele só dá o despacho deferindo o processamento da recuperação e dizendo que os requisitos foram cumpridos. Esses itens todos que a gente está conversando aqui, eles serão analisados, julgados pelos credores. São os credores que vão dizer se esses itens são suficientes para que a empresa saia da crise e tenha a recuperação aprovada ou não. O juiz ele faz somente controle de legalidade, verificando se tudo que está acontecendo ali está de acordo com os preceitos da lei,
não somente no aspecto material, mas como você pode perceber, no aspecto processual. O conteúdo mesmo, a essência, não é com o juiz. Tá? Então é necessário mostrar mais do que formas racionais de recuperação, mas também legítimas e de demonstração de ética, de lealdade e transparência aos credores. Porque se esses preceitos não estiverem ali em conjunto, a mínima e básica experiência nesses processos de recuperação deixam claro que este é um processo que não vai virar. Tá bom? Muito bem. O inciso 5, eu acho que inclusive ele gira todo em torno da transparência. Porque veja aqui, ó, concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores. E poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Então, a concessão aos credores de direito de eleição em separado é bem legal, porque fala assim, olha, eu estou tanto aqui mostrando transparência, vontade aqui de fazer a coisa dar certo, quero jogar junto com vocês que são os credores, de tal forma que vocês poderão até escolher um administrador, que é mais do que escolher uma pessoa que pode fiscalizar tudo que está acontecendo na recuperação. Aqui, se está escolhendo uma pessoa que vai participar da administração, que vai participar da própria tomada de decisões. Bom, então se isso daqui não é transparência, o que é, né? O que é transparência? E o poder de veto é que as matérias especificar, por exemplo, olha que nesse tempo a empresa ela não vai tomar a compra de bens que ultrapassem o valor tal, que a empresa vai passar, caso, né, a empresa faça aquisição de compras que ultrapassem o valor tal, tem que ser levado, né, para os credores, então, para um conselho. Isso tudo pode ser colocado no plano de recuperação? Sim. E aí, né, a possibilidade, como dito aqui, ó, no inciso 5, poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Então, o próprio plano pode especificar poderes de veto para os credores. Isso também deixa bastante transparente a coisa. Tá? Eu falo muito aqui para você em recuperação mesmo, sair da crise econômico-financeira e em legitimidade de recuperação, porque dá para ver que o legislador teve essa sensibilidade de sacar que, em vezes, o grande problema não está na parte racional do plano de recuperação, mas da legitimidade, da transparência ética, da lealdade que é demonstrada para os credores, para que a gente tenha uma palavrinha falando alto na aprovação desse plano, que é a palavra confiança. Às vezes o plano ele está mostrando tudo bonitinho, uma forma da empresa se recuperar que realmente é viável. Ali mostra uma solução viável. Mas espera aí, será que essa solução viável ela é confiável? Bom, num primeiro momento, a recuperação sempre traz para os credores uma grande torcida de nariz. Mas a depender de como o plano ele é criado, com uma forma estratégica, bem produzida, poxa, isso pode atrair o sujeito atrair, né, a atenção dos credores para o lado positivo, que é exatamente para isso que tem que acontecer. Então, realmente, o legislador ele teve uma preocupação nesse sentido. O legislador ele mostrou que ele quer fazer com que realmente este plano ele tenha uma aprovação, que ele não seja só, né, isso na Lei 11.101 em 2005, né? Então, a Lei 11.101 de 2005 mostrou exatamente isso. Mostrou que o juiz aqui, né, ele vai ter que conhecer aqui, inclusive, outros aspectos aí da economia, provavelmente, né, para poder criar ali, né, casca e a competência
as habilidades para poder lidar com tudo isso. Porque é fazer o controle de legalidade e se legitimar perante as decisões que toma. Então, aqui o inciso 6, aumento de capital social. Tá, então é verdade, né, que aumentar o capital social pode realmente, né, ajudar aí, né, na saída dessa crise, né, dessa problemática enfrentada aqui pela empresa. 7. Aqui já entra um pouquinho naquela... Porque esse inciso 7, ele entra um pouquinho naquela questão que envolve a transformação societária, sabe? A fusão, a incorporação. Quer dizer, não se sabe até quando isso daqui é forma de recuperar a empresa, porque, note, trespasse. No trespasse, o que acontece aqui? No trespasse, o empresário ele transfere todos os bens da empresa para outro empresário. Então, a pergunta que fica é: será que quando estamos diante de trespasse, nós estamos diante de recuperação de empresa? Por quê? Porque a gente vai passar todos os bens para um outro empresário. Então, não vai recuperar aquela empresa, sem problema nenhum. Por quê? Porque a ideia aqui do legislador é evitar a falência e recuperar a unidade produtiva, porque não interessa para qual unidade produtiva e qual pessoa jurídica, por exemplo, aquele determinado empregado estará trabalhando. O que mais importa é que verdadeiramente ele estará empregado. E o trespasse ele traz essa possibilidade, né? O trespasse ele traz essa condição. E aí, o sujeito realmente, né, estará parte aí, né, de uma determinada unidade produtiva, mas talvez aquele empregado ele já não seja mais empregado, dirigido por aquele mesmo sujeito ali, né, que se mostrou no primeiro momento em recuperação, mas um outro. E aí tem uma coisa bem importante no trespasse, né? O trespasse, inclusive, ele mostra algo que foi de bastante vanguarda e discussão em 2005. Lembrando que a nossa lei 11.101 de 2005, ela permanece vigente. Né? Quando se fala na presença da lei 14.112, a lei 14.112, ela muda alguns aspectos, alguns pontos. Mas, por exemplo, todos esses pontos que a gente está falando aqui já existiam na Lei 11.101 de 2005. Esses incisos aí, nenhum deles foi modificado. Então, a gente tem a mesma Lei 11.101, que passa por alterações, como toda lei passa o tempo todo. E essas alterações levam em conta, com grande força, né, a crise econômico-financeira que muitas empresas acabaram se vendo. Né, neste momento, este cenário econômico-financeiro do período pandêmico, né, e também, é claro, acabou aproveitando aí o legislador para consertar alguns aspectos que eram polêmicos, que geravam celeumas e que eram decididas pura e meramente, pura e somente pela jurisprudência. Tá bom? Muito bem. Então aqui tem uma coisa bem importante, que inclusive foi julgamento em ação direta de inconstitucionalidade, relacionando esse inciso 7. No trespasse, que é, né, a venda da unidade produtiva, ou seja, a transferência, a alienação de todos os bens de um empresário ou de uma sociedade empresária para outro empresário, para outra sociedade empresária, no trespasse de estabelecimento não existe a sucessão trabalhista nem a sucessão tributária. Opa, quer dizer que quem compra a unidade produtiva, quem compra esses bens, não carrega consigo, como uma exceção, né, no direito brasileiro, não carrega consigo as dívidas. Bacana isso, né? Isso foi julgado já em 2010, é antigo, né? Então está bem pacificado, mas realmente é assim que vai funcionar. Tá? O artigo 60, não somente ele, mas em relação à recuperação de empresas, o artigo 60 da Lei 11.101
foi julgado sim em 2010, o STF, inclusive, decidiu isso numa ação que foi proposta pela Febraban, teve lá o PDT como, né, a parte ex-adversa nessa discussão, e ao final e outras partes, né, e outras partes. E aí, o que se, ao final das contas lá percebeu é que realmente, nesse aspecto do trespasse não envolver a sucessão trabalhista, né, não entregando para o sujeito, o trespassatário, devo dizer assim, para o adquirente, não entregando as dívidas trabalhistas e nem entregando as dívidas tributárias, a gente não tem uma matéria inconstitucional e lógico, vamos lá. Se eu quero realmente pensar em tirar esta empresa da crise, como é que eu vou atrair alguém a fazer a aquisição de alguns ou de todos os bens da empresa cheio de dívidas dentro de uma recuperação que pode se transformar numa falência? Aqui é o doido que compra isso. Não, ele não é doido. O cara não tem doido rasgando nota de 100. O sujeito que vai comprar isso, ele vai comprar por uma quantia ínfima, por um preço desprezível. Um preço de banana mesmo. Mas, aí vamos lá, né? Para um outro lado. Se você diz para ele assim, olha, se você comprar a unidade produtiva de uma empresa em recuperação, você se afasta aí da sucessão trabalhista e tributária. O cara, opa, cresce os olhos. Tem que tomar cuidado, porque cresce os olhos do fraudador também, né? Mas, não sendo uma questão envolvendo fraude, a pessoa paga o valor que deve ser pago. Paga o valor que pode maximizar os ativos desse devedor, reduzindo o passivo e colaborando, né, para a retirada aí dessa crise, para a saída da crise. Lembrando que parcelamento, trespasse, isso não tira o sujeito da crise necessariamente, porque é necessário também uma mudança na forma de pensamento do empresarial. Mas se aplicar todas essas questões, né, as formais, as racionais, as que evitam o aumento do passivo, que até reduzem esse passivo, que maximizam os ativos, juntamente com uma mudança do pensamento empresarial, poxa, aí a crise realmente ela vai embora. Tá? Muito bem. Esse itemzinho aqui, né, a redução salarial, vai de encontro àquilo que a própria Constituição Federal estabelece. Aliás, não vai de encontro, né? Na verdade, ela é consonante, né? Tem aqui uma consonância com a recuperação, com a Constituição Federal. Se vai fazer uma redução salarial, vai compensar horários, vai reduzir jornada, aí é necessário aí passar por acordo ou convenção coletiva, né? Convenção coletiva está relacionada lá a uma categoria profissional e uma categoria econômica, né? Como bancos, né? E aí por diante. E acordo, que é um pouco mais específico do que a convenção coletiva. Tá bom? Muito bem. Então, se, né, vai falar apenas em algo que leve em conta, né, essa questão envolvendo a empresa, né, e não uma categoria, aí é até o que se crê, né, é que estejamos mais aqui mesmo aqui diante do acordo coletivo do trabalho e não da convenção coletiva. Muito bem. Vamos mais, né? Então, passando aqui para o 9, né, dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Bom, aqui é algo que provavelmente fará parte mesmo, né, da recuperação. É bem pouco provável mesmo que uma determinada recuperação de empresas não tenha aquilo que nós chamamos por novação da dívida. Ó, vamos fazer o seguinte, essa dívida aqui já era, e a gente vai fazer aqui uma nova documentação desta dívida, devendo dizer que a partir daqui, ó, a dívida não é mais 70 mil, a dívida é 45 mil, e aí começa hoje. E aí a gente tem aqui um parcelamento dessa dívida aqui em 9 vezes. Tá, então, colocou tudo no documento? Colocou.
ela elimina a existência daquela dívida anterior como se fosse uma renegociação, e é uma renegociação, não é diferente disso. Então, nós estamos falando de um instituto bastante conhecido no direito civil, que é o da novação de dívidas. E aí, veja você, deixa eu voltar novamente aqui para a telinha da legislação, aqui, ó, novação de dívidas ou a dação em pagamento, né? Ou seja, olha, a pessoa pode dar um bem, né, em detrimento da quitação daquela determinada dívida. Então, dação em pagamento quer dizer dar, né, um determinado bem em detrimento, né, do pagamento ali de uma determinada dívida. Tá? Então, bem, então aqui no inciso 10, a constituição de sociedade de credores. Aliás, no inciso 8, como você pode perceber aqui, o inciso 8, não, desculpe, o 7, ele coloca que no trespasse, né, existe até a possibilidade de uma sociedade constituída pelos próprios empregados, que aí eu gosto de falar juntamente com esse inciso 10. Então, olha que interessante, né, o que a legislação coloca aqui. Eu gosto desses dois itens aí falados em conjunto. A legislação ela coloca que os próprios empregados podem criar uma espécie societária. Existe até a possibilidade de empregados criarem uma sociedade cooperativa. Assim como os próprios credores, muito embora saibamos que no nosso direito, no direito brasileiro, a gente tem uma cultura muito difícil em relação ao empresário em crise, que é visto às vezes como uma espécie de um vilão, sei lá, parece até uma espécie de um criminoso, uma coisa esquisitíssima, na maneira como as pessoas lidam, né, com o sujeito que é um empreendedor, corajoso, tentou fazer as coisas darem certo lá para o seu empreendimento. Por eventualidade, num primeiro momento, não conseguiu. E aí as coisas não deram certo exatamente quanto, né, e como se desejava. Tá. E aí, agora, né, muitas vezes o que se faz é execrar, né, essa pessoa que está tentando sair dessa situação de crise econômico-financeira. Aqui, dar as mãos e falar, vamos sair desse negócio juntos. Lembrando que essa sociedade de credores e essa própria sociedade de empregados não quer dizer necessariamente que o credor não faça parte desse projeto, até porque é a própria empresa recuperando que vai dizer, que vai até colocar como sugestão, né, a sociedade de empregados ou a sociedade de credores. Muito bem, ainda aqui, né, a gente está falando no inciso 10, no 11 a venda parcial dos bens, lembrando que há uma diferença, tá? Então aqui no 11, veja, a venda parcial dos bens deve fazer com que você olhe um pouquinho para o 7 e pense assim, professor, mas já não existe lá o trespasse no inciso 7? Qual é a diferença do 7 e do 11? Olha, a diferença é gritante, tá? Por quê? É o seguinte, venda parcial dos bens, ele não quer dizer a venda de bens que denotem até, né, o afastamento da própria essência da empresa. Por quê? Se você vende, parcialmente que seja, se vende, né, a gente vai raciocinar em conjunto aqui agora, o título do estabelecimento. Então, a empresa lá tem uma marca, né, tem um título do estabelecimento lá que é muito forte no mercado, um nome muito forte. Então, vende o título do estabelecimento e a empresa ela fica localizada, né, num lugar ali tal, também muito bom para aquele determinado comércio. Então, se vende o título do estabelecimento e o imóvel é próprio da empresa, vende o imóvel. Não vendeu todos os bens? Não, mas vendeu os bens que demonstram a essência da empresa, o próprio coração da empresa. Isso é trespasse. É parcial, mas é trespasse. Agora, tanto quanto vender todos os bens. Vender todos os bens da empresa é um trespasse. Vender a essência da empresa é um trespasse. Então, não interessa. Pode existir o trespasse integral, claro, vendeu todos os bens é trespasse. Pode existir o trespasse parcial, vendeu o título do estabelecimento, que a gente sabe que na maioria das vezes é o bem
de maior valor que a empresa tem, juntamente com o imóvel, que tem inclusive lá um local, né? Aquela unidade ali física representa muito para aquela empresa que é uma academia de ginástica e de musculação, em que a sua sede foi colocada num ponto que todos conhecem e reconhecem, né? Um lugar de grande passagem de pessoas no centro de uma capital. Tá bom. A grande avenida, a avenida mais importante, sei lá. E aí, veja aqui, vender o título do estabelecimento e vender o imóvel, muito embora talvez não seja vender a empresa toda, é vender a essência da empresa. A empresa praticamente ela vai ser considerada nas mãos de uma outra pessoa por aquele item, né? Por aquele título e por aquele imóvel. Isso é trespasse. Agora, vamos supor que a mesma academia de ginástica e musculação vai vender 50 esteiras, alguns aparelhos. Isso não é considerado um trespasse. Então, o inciso 7 e o 11, qual é a diferença de um e outro? No inciso, a diferença de um e outro é que, no inciso 7, a gente tem a própria venda da essência da empresa. Seja por venda de bens, né? Parcialmente, ou pelo total, pela integralidade. E aí, no 11, é a venda parcial de bens, ou seja, não representa a essência da empresa. Tanto num caso quanto no outro, nós temos aqui, né? Possibilidades, hipóteses, né? Então, o que o legislador fez foi dizer o seguinte, olha, não é só a trespasse que é meio de recuperação, pode ser a venda parcial dos bens aqui. E é claro que é para o trespasse e principalmente para o trespasse que existe a discussão da sucessão trabalhista e da sucessão tributária. Né? A venda parcial dos bens não enseja essa discussão específica. Vamos lá aqui, ó, equalização dos encargos financeiros. Nunca vi uma recuperação que seja protocolizada sem pensar em equalizar tais encargos financeiros. Então, equalização de encargos relativos a débitos de qualquer natureza. E aí o termo inicial é a data da distribuição do pedido. Então, a partir, né, da distribuição do pedido, inclusive em relação aos contratos de crédito rural, né, sem prejuízo do disposto em lei específica, né, que possa retratar juros e condições especiais para determinada contratação. Usufruto da empresa. Então, colocar as empresas às mãos de outra pessoa que tem, né? Que mantém o usufruto, é possível. Assim como numa boa, né? Como é possível o trespasse, a venda da empresa para outra pessoa, o arrendamento, né? Então, arrendador para o arrendatário, a usufruto. Geralmente, quando a gente tem, né? Tem uma relação entre esses três. Por que a gente tem uma relação entre o trespasse, o arrendamento e o usufruto? Porque nos três casos a unidade produtiva está sendo transferida às mãos de uma outra pessoa que não aquele que está em recuperação e que entrou em crise. Tá bom? Mais um ponto relacionado, né, ao quanto o legislador tem preocupação com a questão envolvendo, né, os administradores que talvez não tenham feito o mais adequado trabalho. Em mais uma vez, né, naquela aplicação de substituição total dos administradores, né, no inciso 4, no inciso 2, alteração do controle societário, e aqui no 14, a administração compartilhada. Que é bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que não está fora do processo? Primeiro a gente fala assim, alteração do controle societário, uma holding. Substituição total ou parcial dos administradores, tá? Uma parte dos administradores não está fazendo um bom trabalho, ele sai. Constituição de uma sociedade de empregados. Constituição de sociedade de credores. Mas tudo isso pode acontecer de maneira compartilhada com os próprios administradores presentes. Inclusive todos, não precisa nem substituí-los. Tá? A gente vai gerar confiança tanto quanto. Então aqui, inciso 14, compartilhamento da administração. Também é uma grande possibilidade aqui. Tá? Fechou, vamos lá, vamos mais. Emissão de valores mobiliários. Quando a gente fala em emitir valores mobiliários, a gente fala aí na emissão de valores mobiliários, nós estamos falando, por exemplo, na emissão, no caso de uma sociedade anônima de capital fechado ou uma sociedade limitada que tenha
cláusula de supletividade pelas regras de SA. Porque a sociedade limitada, se o contrato se calar sobre o assunto, ela vai ter a subsidiariedade das regras de sociedade simples. Mas é possível uma cláusula, né? É possível conter uma cláusula que diga lá a respeito da supletividade das normas de SA. Então, a sociedade limitada, que tem a supletividade das regras de SA, e as próprias sociedades anônimas, tanto umas quanto as outras, elas têm a possibilidade de emitir valores mobiliários. Os valores mobiliários, eles não são títulos de crédito, tá? Eles são valores mobiliários, não tem necessidade nenhuma de fazer aqui uma classificação de acordo com algum tipo de instituto já existente. E aí é uma debênture, por exemplo. E a debênture nada mais é do que um papel, um documento que representa o direito de crédito eventual contra determinada companhia. Então a companhia fala assim, olha, credores, até acionistas, pessoas no envolto aqui dos investimentos empresariais, me entreguem dinheiro, preciso de dinheiro, que eu te dou esse valor imobiliário aqui, essa debênture, que te dá direito de receber este valor e alguns outros mais, né, todos os acessórios que vêm daí, juros e aí por diante, daqui a um determinado tempo, as correções, né? Então parece um título de crédito, professor. Porque se eu pego um empréstimo com você, professor, eu posso te dar uma nota promissória dizendo que eu vou pagar depois. Os valores imobiliários nada mais são do que títulos de financiamento. Eles não são títulos de crédito, mas eles são títulos de financiamento. E uma companhia aqui precisa, mais do que nunca, de financiamento. Tá? Então, a companhia em crise, né, ela precisa ser financiada para que ela possa, né, mandar essa crise embora, para que ela possa sair, para que ela possa se afastar dessa crise. Então, aqui, valores imobiliários como debêntures, como bônus de subscrição, não vai fazer tanto sentido, mas debênture vai. Bônus de subscrição não vai fazer tanto sentido, porque o bônus de subscrição oferece para aquela pessoa que empresta algum dinheiro, né, a possibilidade de subscrever ações e tal. Tá bom, tá bom. Aqui na recuperação, geralmente, se exige medidas mais drásticas, assim, né, mas vamos lá, pontuais, como é o caso de uma debênture. Tem as partes beneficiárias, né, que dá direito a lucros anuais, assim como as commercial papers, né, que nada mais são do que notas promissórias. São muito parecidas com as notas promissórias e tem lá um determinado tempo de parcelamento. Tá bom? Muito bem. Então, a emissão de valores imobiliários é uma possibilidade. Deixa eu virar aqui para a telinha aqui, ó. Isso está no inciso 15. 16. Constituição de SPE. A Sociedade de Propósito Específico, que é a possibilidade de criar uma holding, que adjudica, né, em pagamento dos créditos todos os ativos do devedor. Olha, estou agora com todos os ativos e vou fazer o pagamento. Então, pode constituir uma sociedade de propósito específico. Uma holding é uma SPE. Agora, veja que eu coloquei em azul, tem uma cor diferente aqui para os incisos 17 e 18. Esses incisos aqui, os 17 e o 18, eles foram colocados por intermédio da 14.112. Então, vejam você que a 14.112 apenas produziu alterações e complementações da Lei 11.101, porque a gente está todo esse tempo falando de 16 itens da Lei 11.101 que não sofreram nenhuma alteração. O que a gente tem agora são 2 itens que são adicionados. O mais inteligente é esse 17 aí, ó. Pelo menos no meu modo de entender. E eu digo que o mais inteligente não quer dizer que o outro não seja. Eu estou dizendo mais inteligente, não estou fazendo crítica nenhuma. Até porque, vamos lá, o outro, ele já é próximo, parecido com algum inciso que já existe. No inciso 17, a gente tem uma coisa bem legal aqui. Bem inteligente, bem interessante. Que é a conversão da dívida em capital social. O sujeito ele é devedor. Ele fala o seguinte, olha, ele é o sujeito credor, né, daquele determinado devedor, e vai dizer, fazer o seguinte,
forma boa aí de pagar a dívida, né? Eu sou parte da empresa agora. A minha dívida representa aí, 30%, né, de toda a empresa, de toda a unidade produtiva. Então, essa agora vai ser a minha participação. Eu, credor, tenho aqui uma grande participação agora. Então, a gente fala aqui em conversão de toda a dívida, né, já existente em capital. Aí, em capital social. Algo que, inclusive, né, já vinha sendo feito, mas produzindo alguma polêmica, né, porque a gente sempre tem também, né, uns sujeitos que estão aí, né, os espíritos de porco da Assembleia Geral de Credores para tentar atrapalhar a empresa em recuperação. Né? Então, mas aí a legislação não previu isso. Tá bom, então agora tá aí. Que nem precisava prever, no meu modo de entender, dentro dessas disposições aí, dentro dos princípios, né, relacionados aí ao direito empresarial, à recuperação de empresas, os princípios que, vamos lá, eles já estavam aí, são os mesmos, não alteraram. Tiveram 3 coisas que a gente não alterou aqui. Nós não alteramos os princípios da recuperação de empresas, tá lá, artigo 47. Requisitos para que uma empresa tenha recuperação em seu favor não foram alterados, estão lá, são os mesmos, artigo 48. E o próprio processo da recuperação também é o mesmo. Então, em vista desses princípios, que é o da preservação da empresa e da unidade produtiva, a conversão de dívida em capital social não se apresenta de maneira distinta de tudo aquilo que já vem sendo trazido nos incisos anteriores, que elenca a possibilidade de uma sociedade de credores, elenca a possibilidade de uma sociedade de empregados, por que não a conversão da dívida em capital social para aquela determinada empresa recuperanda? Tá? 18. Venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes, condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência. Hipótese que será para todos os fins considerada unidade produtiva isolada. Peraí, venda integral da devedora já existia, né? Que era o trespasse. Na verdade, esse inciso ele veio aqui para uma outra situação. Ele não veio para trazer uma nova forma de recuperação. Esse inciso aqui ele veio trazer o texto que envolve as garantias. As garantias aos sujeitos não aderentes, que realmente a legislação não pensou no sujeito não aderente. Eu não quero a recuperação. Tudo bem. Você vai participar de qualquer jeito. Por quê? Porque todos os créditos submetidos à recuperação, dívidas vencidas ou vincendas, sujeitos aderentes ou não aderentes, se aprovado na Assembleia Geral de Credores, todos vão participar, não vai ter conversa. Tá, mas poxa, o não aderente, ele pode receber uma grana em vista desse trespasse ser assim tão atraente, colocado por uma quantia desprezível ou ínfima na negociação, ele pode ter aqui uma condição pior do que ele teria na falência. Não faz sentido algum. Então o inciso 18 é ótimo. Tá? Ele não vem aqui, o inciso 18, só que ele é diferente dos outros. Ele não vem para trazer uma nova forma de recuperação para a empresa. Ele vem para colocar aqui um freio, um contrapeso, um gatilho para que um determinado devedor não sofra nesta questão. Tá? Então ele é um freio, um contrapeso, um gatilho. Vamos lá, continuando aqui esse trabalho. Beleza. Nisso tudo, a gente tem os créditos trabalhistas, que são envolvidos com uma relação, né, naqueles prazos e condições especiais, né? Os prazos e condições especiais, quando relacionados aos créditos trabalhistas, eles têm que levar em consideração o fato de aqui nós estarmos falando em crédito com natureza alimentar, que é relacionado à subsistência do próprio empregado. Não pode brincar com isso mesmo. A gente não está falando numa pessoa que
Ah, até quando, né? A gente tem aí, né, uma situação em que o empregado, né, ele é submetido ali a uma espécie de vingança no ambiente de trabalho quando sua demissão ou coisa do tipo. Peraí, a pessoa, ela não tá nem se vingando de uma pessoa, tá se vingando de uma família. Aí é pesado. Eu sempre gosto deste exemplo que eu acabei, na verdade, não é um exemplo meu, né? Eu acabei recebendo este material numa palestra que participei num congresso que era de direito empresarial do trabalho. Olha que legal, né? O direito empresarial do trabalho, que quer dizer ali o quê? Advogados, juristas, né, que trabalhavam teses relacionadas à crise, né, da empresa e com olhares empresariais para a relação trabalhista. E eu achei aquilo muito interessante, porque nós não estávamos falando, né, daquela coisa de, mas é uma ideologia de trabalhador. Não, a gente está falando de sujeitos que trabalham pelos empresários, para os empresários, quando não os próprios. Que, né, naquela assembleia vinham dizendo desse modo, que as coisas que envolvem o ambiente empresarial, elas devem ser o quanto menos pessoais. Isso tira a profissionalidade do ambiente. O pessoal tira a profissionalidade. E aí, dentro do profissional, o empregador olhar para o empregado e visualizar que aquilo ali, aquela grana que ele recebe, é o dinheiro para ele comer, para ele existir, para ele se alimentar, para o vestuário do filho dele, a comida que ele leva em casa. Mostra o quanto pode ser desproporcional pensar determinadas, aspas, punições no ambiente do trabalho relacionado com o trabalhador. E aí, veja você, que não é diferente quando existe um olhar para o plano de recuperação com a ideia de condições especiais para este parcelamento. Note você, né, que o artigo 54 ele estabelece que o plano de recuperação não poderá prever um prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho. Então pode parcelar em no máximo 1 ano, tá? Pode parcelar em 36 vezes o quirografário? Pode. E o trabalhista? Em 12 meses. E aí eu tenho que dizer também uma coisa, tá? O pequeno empresário, ele tá onde? O pequeno empresário, ele tá aqui nos 12 meses ou nos 36, 48 meses? Olha, o pequeno empresário, no meu modo de entender, deveria estar aqui. Porque o pequeno empresário, tanto quanto o trabalhador, ele tem aqueles créditos para sua subsistência. Ele tem aquela grana para ele existir. E ele precisa ser estimulado. Porque é o pequeno empresário que amanhã se torna médio, grande empresário que se responsabiliza pelo empregado. Então, cada dia que passa eu sempre digo o seguinte: sejamos equilibrados em pensar o empregado e o empresário não como duas figuras que estão opostas como lados opostos de uma moeda, mas ainda que sejam de uma mesma moeda. Lembrando que, em vezes, o próprio trabalhador e o microempresário, eles basicamente são o mesmo. Porque eles estão trabalhando pela renda, eles estão trabalhando para levar dinheiro para dentro da casa. E aí a subsistência. É por essa razão que, em vista de eles não terem ainda se estabelecido e a empresa não ter ganhado uma autonomia que separe a figura daquelas pessoas que estão ali como sócios, recebendo a sua grana da empresa que tem a sua estrutura autônoma, institucionalizada, daqui, né? Então, separe a figura do pequeno empresário da empresa que é autônoma e institucionalizada. Por quê? Porque quando o crédito ele é em vista de crédito do Carrefour, por exemplo, um supermercado. O supermercado ter uma perda em relação ao seu crédito não vai relacionar diretamente fazer com que os seus sócios e administradores não possam, no mês seguinte, comer ali, subsistir. O crédito dele é importante. Mas o crédito do microempresário e o crédito do trabalhador é urgente. Não pode demorar.
Porque ele tem que comer. Tá? É exatamente aqui, ó, que pela natureza alimentar, o plano ele prevê que não é possível superar 1 ano para este parcelamento. E aí vem o parágrafo único. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias até o limite de 5 mínimos, que aí coloca até que naquela classificação de créditos, se dos últimos 3 meses anteriores aí à crise, dos 3 meses anteriores ao pedido, o sujeito não está recebendo créditos de natureza estritamente salarial. Por que estritamente salarial? Porque é a grana que ele usa para comer. A multa de rescisão, férias, aviso prévio, não é grana que ele usa para comer. Ele usa para comer o salário que ele recebe ali. Então, nos 3 meses anteriores, que é o valor que ele é exatamente relacionado à contraprestação direta do serviço, 5 salários mínimos por trabalhador é o teto, isso ele tem que receber. Então, tanto quanto, né, a recuperação comece e o administrador perceba o primeiro dinheiro ali em caixa. Tá? O que a gente tem aqui por alteração da Lei 14.112, até porque o artigo 54 também já existia, eu sempre digo que a Lei 14.112 ela veio ou para instituir alguns novos institutos ou para complementar os já existentes. E aqui a gente tem um complemento uma vez mais, que é o parágrafo único. Aliás, desculpe, não é o parágrafo único nada, né? É o parágrafo 2º aqui. Ó. Então, o prazo estabelecido no caput do artigo pode ser estendido em até 2 anos, se o plano de recuperação, se o plano de recuperação atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, apresentação de garantias, né, que são consideradas aí suficientes pelo juiz, tem um subjetivismo aqui, mas logo esse subjetivismo acaba, porque veja, aprovação pelos credores, titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes, na forma do parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que aprovar, e o voto é por cabeça, tem que aprovar mais da maioria dos trabalhadores. E aí é voto por cabeça. O que é voto por cabeça? Não adianta a pessoa ter 100 mil reais de crédito, outro ter 1 milhão de reais para receber e o outro ter 10 reais para receber. Não adianta nada disso. O crédito de um e de outro é diferente, mas o valor do voto de um e de outro é igual. Tá? É o que a gente chama de voto por cabeça. E tem também, né, o que é relacionado lá ao valor do crédito. Mas aqui não é pelo valor do crédito, não. Nessa classe aqui, que é a classe de trabalhadores e de acidentários, é voto por cabeça num caso e no outro. E aí a própria garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas, né? Então, como tem que garantir a integralidade do pagamento, fica bem difícil que esse parágrafo 2º, né, fica bem difícil de aplicar esse parágrafo 2º aqui, né, do artigo 54 da Lei 11.101 de 2005, tá bom? Muito bem, então aqui, né, a gente vai fechando esse bloco de trabalho que vai deixar claro quais são os meios de recuperação a se empregar na aplicação, né, de um determinado plano, que será entregue, né, no prazo aí de 60 dias, tão logo o juiz despacha o deferimento do processamento. Este plano, ele vai passar por uma análise. Esse plano vai passar por uma análise deliberativa, que é a chamada Assembleia de Credores. E aí, a aprovação, ela se dá pelos credores. O juiz analisa, uma vez mais digo, já falei isso em algum momento anterior, o juiz ele apenas analisa a legalidade e faz o chamado controle de legalidade. Mas isso a gente vai trabalhar daqui a pouquinho mais adiante.